Nós estamos trabalhando todos os domingos pela manhã o nosso tema sobre legado de fé. E temos visto, à luz das Escrituras, como podemos deixar, então, um legado para os nossos, pensando em filhos, mas não somente em filhos, mas pessoas que conosco vivem, que conosco se relacionam, pessoas que, de alguma forma, nós influenciamos com a nossa vida, com nossas escolhas, com nossa família, em nosso trabalho. Então, quando falamos de legado, não devemos nos ater somente a uma linhagem biológica, mas devemos pensar em pessoas que estão trabalhando conosco ou sofrem nossa influência direta, e podemos deixar, através dessas pessoas também, um legado, como hoje vamos ver. Legado de fé. Hoje vamos ver Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, meu amado filho na fé. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. As epístolas de Paulo a Timóteo e também a Tito são conhecidas como epístolas ou cartas pastorais. Essa designação como epístolas ou cartas pastorais foi dada por Tomás de Aquino por volta de 1274. Estas cartas, essas epístolas pastorais, foram muito úteis para os homens de Deus, como Timóteo e Tito, mas são ainda muito úteis hoje, porque os problemas que foram abordados nestas cartas pelo apóstolo Paulo são problemas que existem até o dia de hoje, porque o coração humano não muda, o coração humano é o mesmo. Por isso vivemos os mesmos problemas e essas cartas apontam as mesmas soluções. Tem o propósito, estas cartas, de orientar os ministros
a lidarem corretamente com as diferentes demandas da vida eclesiástica. Esta carta de Paulo a Timóteo também tem um foco de prepará-lo, porque a igreja em Éfeso, da qual o Timóteo agora ficará responsável, é uma igreja que sofre grande perseguição do lado de fora e grande ameaça dos falsos mestres do lado de dentro. Esta carta, diferente da primeira carta do apóstolo Paulo, esta carta foi escrita na prisão. A primeira carta a Timóteo foi entre a primeira e segunda prisão do apóstolo Paulo. Na sua primeira carta, ele havia sofrido uma prisão por motivos religiosos. Contudo, era consenso entre os líderes de Roma, os líderes políticos, que Paulo era um homem livre de qualquer condenação. Por isso, Paulo fica na sua primeira prisão, numa prisão domiciliar. E dali ele ainda consegue anunciar o Evangelho, pregar, e também ele escreve a primeira carta a Timóteo, entre a primeira e a segunda prisão. A segunda prisão do apóstolo Paulo já é uma prisão por motivos políticos. E quando a gente está pensando em legado, precisamos entender o contexto desta carta que acabamos de ler a Timóteo. E o contexto desta carta é que Paulo está preso como um malfeitor. Paulo agora sofre uma perseguição do império. É o império que quer Paulo morto. E por quê? Porque nós sabemos que Nero, no dia 17 de julho de 64, decidiu que queria pôr fogo em Roma, porque ele queria uma capital mais atualizada, mais moderna, mais sofisticada. E este homem, obviamente, era um homem louco. Ele se veste de ator e sobe no alto da torre de Mecenas e pega a sua harpa e começa a tocar a sua harpa, vendo Roma queimando. Roma irá queimar por 6 dias. Neste grande incêndio que acontece em Roma, dos 14 bairros de Roma, 10 bairros são completamente queimados. Somente 4 bairros não são queimados ou sofrem pouco com o incêndio. E nesses 4 bairros que não são queimados, eles são densamente habitados por cristãos e por judeus. O que dá a Nero o álibi perfeito para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Sendo Paulo o maior líder do cristianismo, o maior bandeirante do cristianismo, o apóstolo dos gentios, Nero decide que irá prendê-lo. Como ele era cidadão romano, ele não poderia ser lançado no Coliseu ou queimado vivo, nem crucificado. Por ser cidadão romano, Paulo precisaria ser decapitado. Então Paulo agora, ele está na sua segunda prisão, uma prisão conhecida como prisão marmetina. É uma prisão mais difícil, ela é mais profunda, ela é escura, ela é úmida, ela é insalubre, de onde a maioria dos homens sai de lá para a morte, ou ainda doentes ou leprosos. É neste contexto que Paulo está escrevendo esta carta, a sua carta mais pessoal, a fim de conversar com o seu legado, é Timóteo. Então precisamos considerar aqui que são as últimas palavras do apóstolo Paulo e que agora ele está olhando para Timóteo, aquele que ele está deixando o seu legado de fé. Timóteo deve permanecer fiel às Escrituras, porque as Escrituras sagradas são inspiradas por Deus e elas são úteis para levar o povo de Deus ao amadurecimento, a viverem de acordo com a ética e com a moral cristã. Timóteo deve permanecer firme na verdade do Evangelho, que foi ensinado desde a sua infância, como de geração em geração havia sido ensinado pela sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice.
É com Paulo que Timóteo aprende que o Evangelho é insubstituível, sempre atual, sempre vivo, sempre poderoso e sempre eficaz. Paulo encerra esta carta como se estivesse lendo o seu testamento. E ele demonstra aqui no final da sua vida inabalável firmeza, imperturbável confiança, tendo profundo senso de dever cumprido, apesar de lidar com os dramas amargos como a solidão, o abandono, a privação, a traição, a ingratidão. Esse grande homem de Deus nunca deixou de crer e nunca desanimou ou desencorajou a sua fé. Longe de fechar as cortinas da vida amargurado com as circunstâncias adversas, ele desabotou a sua alma num jorro de gloriosa fé, alinhada com as Escrituras, quando diz em 2 Timóteo 4,18: a ele, Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o contexto deste texto. Agora que você conhece o contexto do texto, fica mais fácil de você entender porque Paulo está escrevendo a Timóteo, em que circunstâncias ele está escrevendo, em que circunstâncias políticas ele está escrevendo esta carta, e você sabe que ele estava preso na penumbra do martírio, na antessala do martírio, e assim que ele começa a sua carta, o verso 2, nós tiramos dela a nossa primeira lição sobre legado. O verso 2 diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. É interessante olharmos para esse verso e entendermos que legado de fé começa com amor. Não é só sobre o que vamos deixar, porque legado tem muito pouco a ver sobre o que deixamos para as pessoas, mas o legado na verdade tem muito a ver com o que deixamos nas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele se dirige a Timóteo como um filho amado, muito parecido e talvez inspirado por Deus, creio, quando em Mateus 3,17 o próprio Deus disse dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando pensamos em legado, nós devemos pensar em filhos, seja ele filho biológico, seja um filho na fé, alguém que nós cuidamos, alguém que nós somos responsáveis, alguém que através da nossa vida, esta pessoa pode continuar a obra que Deus nos confiou. E legado não está diretamente alinhado somente a filhos biológicos, porque o Timóteo é um filho na fé. E Paulo diz ao amado filho. É claro que Paulo conhecia muito bem quem era Timóteo. E Paulo sabia que Timóteo era jovem demais para assumir a igreja de Éfeso, que era uma das igrejas mais difíceis. Talvez depois da igreja de Corinto, a igreja de Éfeso fosse a igreja mais difícil. A igreja de Corinto apresentava muitos problemas internos. Mas a igreja de Éfeso aponta problemas, tanto internos quanto externos. A forte perseguição que assola a igreja aqui é muito grande. Porque quando Nero coloca fogo em Roma, os historiadores nos relatam que faltou madeira em Roma para crucificar os cristãos. Imagina isso, procurar madeira e não tem mais madeira porque toda a que tinha está sendo utilizada para crucificar os cristãos. Os cristãos, eles eram ensopados com piche e ateavam fogo nos cristãos, pregado nas cruzes, dentro da cidade de Roma, a fim de iluminar a cidade de Roma com os corpos dos cristãos que estavam sendo queimados nesta época aqui, em que o apóstolo Paulo está preso, escrevendo esta carta a Timóteo, que agora deve continuar como líder da igreja de Éfeso, neste contexto de extrema perseguição. Muitos cristãos nominais, cristãos somente religiosos, eles deixaram a cidade de Roma, mas os cristãos verdadeiros não abandonaram a fé, porque um cristão verdadeiro não é levado embora pelos ventos da perseguição. É nesse contexto
que Paulo está colocando sobre Timóteo o seu legado. É nesse contexto aonde a perseguição contra a igreja se torna mais forte, que se levanta o líder mais improvável. Talvez nenhum de nós escolhesse Timóteo. Ele era jovem demais, tímido demais e doente demais. A palavra de Deus nos ensina isso. Timóteo era jovem. Como pode um menino tão jovem assumir a presidência da igreja de Éfeso neste contexto? Nós estamos falando de um contexto de paz, mas estamos falando de um contexto de intensa perseguição. Aonde só de você dizer que é cristão, isso é suficiente para que você seja morto, encarcerado, pregado numa cruz ou colocado no Coliseu para ser comido pelos leões. Também é digno de nota lembrarmos que os cristãos também nesta época eram mortos desta forma. Passavam sangue neles e cobriam eles com pele de ovelha e largavam dentro do Coliseu, para que os animais, os leões, confundissem eles com animais e os devorassem mais rapidamente. É nesse contexto que Paulo escolhe o Timóteo, uma pessoa totalmente improvável, para ser aquele que irá dar continuidade ao seu legado. E eu chamo a atenção ao amor porque Paulo não vê Timóteo através daquilo que Timóteo pode entregar para ele. Porque Timóteo é jovem, tímido e doente. Mas Paulo olha para ele com amor. E com esse amor é que ele acredita em Timóteo, investe em Timóteo e o faz líder da igreja de Éfeso. A primeira lição que eu tiro desse texto é que o amor nos faz enxergar além das limitações que as pessoas apresentam. Às vezes nós olhamos para alguém e pensamos, como eu posso confiar a este alguém o meu legado? Não olhe para aquilo que a pessoa pode oferecer. Olhe através das lentes do amor e procure ver a graça de Deus sobre a vida do outro. E talvez você consiga confiar o seu legado a pessoas improváveis, como Jesus fez com os seus discípulos. Todos improváveis. Assim, Timóteo também o é. Então, não é pelas virtudes. Porque o pai também, quando viu Jesus, disse, este é o meu filho amado em que tenho alegria. Não disse, esse é o meu filho justo, esse é o meu filho bom, esse é o meu filho fiel, esse é o meu filho verdadeiro, esse é o meu filho que não tem pecado. Não, o que Deus disse, esse é o meu filho amado, eu o amo. E é porque eu o amo que eu confio nele a obra. Por isso o legado começa no amor e depois se desdobra assim, através da competência, da disciplina, do amor, da ousadia, da coragem, do poder, da disciplina e da moderação. Amém, irmãos? A segunda lição que tiramos desse texto, ainda no verso 2, um legado de fé precisa ser regado de misericórdia, porque não haverá legado onde não houver misericórdia. E nessa manhã, se Deus permitir, vamos ampliar o nosso conceito sobre misericórdia. Diz o verso 2, ao amado filho Timóteo, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A única vez que o apóstolo Paulo vai usar nas Escrituras, graça, misericórdia e paz, é somente na primeira carta e na segunda carta a Timóteo. Em nenhuma das suas cartas, das suas 13, ele coloca graça, misericórdia e paz. Somente a Timóteo. Por quê? Porque Paulo inclui o substantivo misericórdia somente quando se dirige a Timóteo. Porque ele está falando do legado dele. Porque ele está falando de um filho amado. E por isso ele aumenta a sua saudação e também a sua intenção para com Timóteo, acrescentando a palavra misericórdia. O que nos ensina de uma maneira muito clara é que não teremos sucesso em deixarmos um legado se também não aplicarmos a misericórdia na vida de quem desejamos influenciar para deixarmos um legado. É uma intercessão de Paulo. Sabemos que Deus Pai intercedeu por nós graciosamente
quando nos enviou o seu Filho Jesus. Jesus intercedeu e intercede por nós sacrificialmente a morrer na cruz por nós. E o Espírito Santo intercede por nós misericordiosamente, quando geme por nós por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos delitos. Assim também, o apóstolo Paulo agora intercede em favor de seu filho na fé, Timóteo, a fim de que através da misericórdia ele alcance o lugar que o apóstolo Paulo sonha que ele ocupe. O resultado dessa intercessão será a paz, graça, misericórdia e paz. A graça, ela tem que haver com o estado, com a condição, porque a graça, ela nos tira da condição de pecador, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz a graça, ou seja, ele está lembrando Timóteo: Timóteo, você foi agraciado, você foi tirado das trevas para a luz, a sua condição de pecador não existe mais por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando vamos deixar um legado, precisamos que a graça de Deus esteja presente, ou seja, nossos filhos, aqueles que nós influenciamos, pessoas que nós amamos, elas precisam estar debaixo da graça saudadora, redentiva e reconciliadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também não só ela, mas a misericórdia. A misericórdia que aponta para a compaixão, para a ternura, para um amor fiel. A graça somada à misericórdia, então, trará a paz. Mas quero me ater mais ao substantivo misericórdia, a fim de que possamos nós também aplicá-los sobre os que amamos, sobre nossa descendência. As mulheres que estão grávidas podem já aprender mais sobre o conceito de misericórdia para usarem sobre seus filhos. As que não estão, em nome de Jesus, que estão tentando, vão ficar em nome de Jesus, como a Bianca que nós oramos hoje aqui. Mas não é só sobre filhos biológicos, é sobre filhos. Por que Paulo fala aqui sobre misericórdia? Porque a misericórdia ocupa aqui um papel central. Nessa tríade onde o apóstolo Paulo escreve a sua carta mais pessoal, ele usa a misericórdia como uma palavra de encorajamento. O apóstolo Paulo aqui está perto da hora da sua decapitação. Ele sabe que ele será derramado como uma oferta de libação a Deus. Ele mesmo diz isso. E quando ele fala dessa misericórdia, a primeira impressão que eu tenho, ou que eu tinha de misericórdia, é sempre como poupar alguém. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Quando falamos isso, estamos querendo dizer o quê? Talvez assim: Senhor, me poupe disso. Senhor, me livre disso. Senhor, me desvie disso, não permita isso. Mas hoje, podemos ampliar o nosso conceito de misericórdia, porque a palavra misericórdia para Timóteo não tem a ver com poupá-lo, nem com livrá-lo, e nem com retirá-lo da oração do apóstolo Paulo, quando diz: Timóteo, é você mesmo que vai assumir a igreja de Éfeso, e que Deus tenha misericórdia de você. Isso não tem nada a ver com poupar você, mas a misericórdia aqui é para que você consiga ir além das tuas forças. Porque existem desafios que enfrentamos, eles estão além das nossas forças. E para irmos além de desafios que estão além das nossas forças, para cumprirmos o propósito, precisamos da misericórdia de Deus. Misericórdia, nesse sentido, quando olhamos para nós mesmos e enxergamos a nossa limitação, como somos insuficientes, fracos e limitados, e pedimos: Senhor, tem misericórdia de mim, mas não para me poupar, mas uma misericórdia que vai me fazer ir além das minhas forças, para que eu cumpra o propósito para o qual o Senhor me designou, para que eu honre o legado que está sendo lançado sobre minha vida. Em segundo lugar, que a misericórdia nos dê força para prevalecermos diante das circunstâncias adversas. O jovem Timóteo, que é tímido, doente, o jovem Timóteo, que talvez não tenha todo o preparo para ser o líder da igreja de Éfeso, mas que é o alvo das orações de Paulo, e Paulo confia nele para esse legado. Ele está enfrentando as circunstâncias mais adversas, de uma forte perseguição contra a igreja, e é ele é quem vai dar a atuada de como a igreja deverá andar nesse tempo de perseguição. Misericórdia para vencermos circunstâncias que são maiores do que nós.
misericórdia, apesar do nosso pouco preparo intelectual. Porque a ameaça dentro da igreja era falsos mestres. E Paulo sabe que eles estavam só esperando ele morrer, para se infiltrar na igreja e destruir a sã doutrina dos apóstolos, diluindo a palavra de Deus com a água do liberalismo. Então Timóteo com certeza não tinha o preparo do fariseu que era Paulo, de um homem que era letrado, de um homem que era culto, de um homem que conhecia a filosofia grega, de um homem que conhecia todos os manuscritos. Com certeza Timóteo não tinha esse preparo. Mas a misericórdia de Deus sobre Timóteo, que ele esteja naquela posição, apesar de não ter o preparo intelectual suficiente, que a misericórdia de Deus dê a ele a iluminação, a revelação, a inteligência, a sabedoria e o discernimento que vem pelo poder do Espírito Santo. A misericórdia ainda, por causa das suas condições de saúde. Timóteo era doente. E como um jovem doente pode assumir uma posição tão desafiadora? Paulo pede misericórdia por isso. Porque Paulo, apesar de ser um homem tremendamente usado por Deus e amar demais Timóteo, não sei porquê, Deus o sabe. Paulo deve ter orado por Timóteo com certeza. E quem Paulo orava era curado. Mas não percebemos isso aqui. Paulo está morrendo, está indo para a morte. Paulo não é um preso de Roma. Paulo é um encarcerado de Cristo. Roma não tem o poder de prendê-lo. Ele está lá pela vontade de Deus e ele sabe disso. Mas o Timóteo, ele está doente e permaneceu doente. Não é porque Paulo é um homem de Deus e orou por tanta gente foi curada, que Deus permitiu que Timóteo fosse curado. Nem sempre é como a gente imagina. Talvez a pessoa que mais Paulo quisesse ver curada era Timóteo. E Deus disse a ele, não. Timóteo vai ficar assim. Porque ele precisa ficar assim para cumprir o meu propósito. Sabemos que o apóstolo Paulo mesmo orou por ele mesmo, Senhor, 3 vezes, retira de mim esse espinho na carne. E Deus disse para ele, não, Paulo, eu não vou retirar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai ficar com esse espinho. Porque para que você cumpra o meu propósito, você não pode ser soberbo. E eu deixei esse espinho na sua carne para tirar de você a soberba que impede que você deixe o legado que eu quero que você deixe. Precisamos da misericórdia de Deus para vencermos a nossa autoestima baixa. Ou vencermos a nossa autoestima alta demais. A misericórdia de Deus para nos dar a humildade necessária a fim de que cumpramos o nosso legado. A misericórdia aqui, então, não é sobre nos poupar ou nos livrar, mas ela está diretamente ligada, comprometida com o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de Timóteo. A misericórdia aqui é essencial para que Timóteo viva o legado deixado por Paulo. Deixa eu lhe dar alguns exemplos e ilustrar de como Deus foi misericordioso com aquela mulher que ficou com fluxo de sangue por 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com todos os médicos, buscou tudo que pôde, nada deu jeito. Com certeza ela pediu muito a Deus para que fosse curada, mas por 12 longos anos de dor e sofrimento, ela não foi curada, somente depois de 12 anos. Por quê? Porque Deus foi misericordioso com ela. Somente depois de 12 anos de sofrimento é que ela disse, se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E Jesus realmente cura ela, mas Jesus deixa que ela fale toda a verdade. Então não é só uma cura física, mas também é uma cura interior. E por fim, Jesus disse assim para ela, filha, vá em paz. Ali estava a cura do corpo, ali estava a cura da alma, ali estava a salvação. Mas foi necessário Deus ter misericórdia dela para mantê-la nessa situação por 12 anos.
Porque o sofrimento na nossa vida, muitas vezes, é resultado da misericórdia de Deus. Deus usou misericórdia com Naamã, o leproso. Naamã, o leproso, era um general assírio, um homem muito importante, um homem muito rico. E a misericórdia de Deus estava na vida daquele homem, e aquele homem tinha lepra. E aquela menina escrava diz para ele, olha, tem profeta na minha terra. Ele foi. Só que na cabeça de Naamã era assim, quando eu chegar lá o profeta vai sair e vai fazer uma oração bem linda por mim e vai pronunciar umas palavras assim poderosas e eu serei curado. E quando o Naamã chegou lá, o Senhor, o profeta diz para o Geazi, Geazi, vai lá e fala para o Naamã se banhar lá no Rio Jordão. Nem saiu para atender ele. E Naamã ficou completamente frustrado com aquilo que Deus estava fazendo, porque ele criou as expectativas. A misericórdia de Deus vem na nossa vida para frustrar as nossas expectativas, a fim de que a gente conheça a sua graça salvadora. Deus precisa de ter muita misericórdia para nos frustrar. E louvado seja Deus porque nos frustra. Deus usou de muita misericórdia com Ana, a mãe de Samuel. A palavra de Deus diz que aquela mulher queria ser mãe de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz lá em 1 Samuel, Deus fechou o ventre de Ana. Como quem diz, Ana, você não vai ter filho, e quem fechou o seu ventre foi eu. Então Ana começa a orar, porque ela estava pedindo um filho para ela. Deus disse não. Aí eu quero ter um filho por causa do meu marido Eucana. Não. Aí eu quero ter um filho porque a outra, minha rival, a Penina, que também é mulher de Eucana, tem um monte de filhos, eu não tenho nenhum. E Deus disse não. Quando Ana disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu darei para o Senhor Senhor disse sim, agora você vai ter. Porque agora o seu coração está no lugar certo. Deus precisa de ter muita misericórdia para fechar o ventre de uma mulher e deixá-la sofrer durante um tempo, para que o coração dela mude e ela se torne a mãe do maior profeta e juiz, Samuel, no Antigo Testamento. Deus precisa ter muita misericórdia, por exemplo, de Isaías, de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, que oraram tanto para ter um filho, e Deus nunca dava, e deu na velhice. Por quê? Porque ele precisaria nascer naquele tempo, para ser aquele que abre os caminhos para o Senhor Jesus. Deus precisa ser muito misericordioso, e foi muito misericordioso com seu filho Jesus, quando estava no Getsêmani, e disse assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Por misericórdia, Deus não poupa o seu filho, mas entrega para morrer em nosso lugar. Misericórdia não tem só a ver com livra-me. Parece-me que na Bíblia, misericórdia tem mais a ver com usa-me. Com usa-me. Mas para Deus me usar, primeiro Ele vai ter que me limpar. E para me limpar, vai levar um tempo de deserto. Misericórdia, então, não é sentir dó, não é ter pena, a fim de privar ou poupar a pessoa do sofrimento. Ao contrário, é o meio pelo qual Deus nos prepara a fim de cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados. Enquanto, quando Paulo diz assim, graça, Timóteo, misericórdia e paz seja sobre você, Timóteo. A palavra misericórdia que ele só usa nas cartas a Timóteo, quer dizer isso. Quer dizer, Timóteo, apesar de todos os reveses, de todos os contras, de todas as circunstâncias adversas, dos falsos mestres, das perseguições, o meu legado está sobre a sua vida, e a misericórdia de Deus vai te dar força para cumprir aquilo que o Senhor prometeu para mim. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude também a cumprir esses santos propósitos. Mas não devemos pedir somente misericórdia para sermos livres, mas pedimos misericórdia para sermos usados. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, verso 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A terceira lição é que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador
é templo do Espírito Santo, então é casa de Deus, é morada do Altíssimo. E por causa disso você tem um dom. Mas o dom de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, reaviva a Timóteo o dom. E por que Paulo tem que dizer isso a Timóteo? Reaviva, Timóteo, o dom você já tem, mas ele está apagando. Por quê? Porque Timóteo tem uma autoestima baixa. Ele se acha jovem, ele se percebe doente, ele se percebe despreparado. E o apóstolo Paulo está ensinando para ele aqui, Timóteo, não tem nada a ver com isso. Você vai dar conta de cumprir o legado que eu estou te confiando, porque Deus te capacitou. Não é porque você é jovem ou não, é preparado intelectualmente ou não, se você está doente ou não. Isso não tem relevância, isso não tem importância nenhuma. O que tem importância aqui, Timóteo, é que você recebeu um dom de Deus pela imposição das minhas mãos. O dom, a capacitação que vem do alto está sobre a sua vida, e é através dela que você vai cumprir esse propósito. Reaviva o dom. Ou seja, para de olhar para você mesmo e começa a olhar para Deus. Para de olhar para os falsos mestres, olha para a palavra. Para de olhar para as circunstâncias e olha para a graça de Deus. Olha o que Ele fez na minha vida. Isso é muito lindo. Porque Paulo está levando ele agora a buscar ao Senhor de uma forma ardente e apaixonada. Porque sem os dons nós não vamos conseguir cumprir o nosso legado. Não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Não vamos deixar legado nenhum se não for através dos dons de Deus. E o dom de Deus é uma capacitação que Deus dá ao homem a fim de que ele glorifique, que ele exalte, que ele honre, que ele erga o nome de Jesus. Todo dom tem esse propósito. Não é sobre nós, é sobre Ele, como Ele quer nos usar. Então não há mais desculpas para não sermos usados, porque não conhecemos a Bíblia toda, ou porque não sabemos todos os versículos, ou porque não cursamos teologias, ou porque não nos sentimos preparados para falar do Evangelho. Não é sobre isso, é sobre o dom que cada um de nós já tem para multiplicar o Evangelho, para falar do Evangelho da graça de Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares. Diga amém, pelo amor de Deus. Aí você me reaviva o meu dom aqui. Você me ajuda? Você entendeu? Timóteo talvez fosse o menos preparado desta congregação. Toda aqui. Mas é a pessoa que o apóstolo Paulo está olhando e dizendo assim, é você. E sabe o que isso faz no meio de nós? Faz a gente pensar assim, nossa, se o apóstolo Paulo escolheu esse cara, imagine se ele tivesse me escolhido. Mas não é sobre o que podemos ou não fazer, mas sobre reavivar o dom de Deus que está dentro de nós. Você sabia que você tem um dom? Você sabe qual é? Você está usando o seu dom para glorificar a Deus? Para exaltar a Deus? Para erguer o nome de Deus? Ou você já deixou o seu dom ir apagando? Reaviva o dom que há em você. Livre-se, Timóteo, da tendência de demonstrar temor. Livre-se, Timóteo, das inclinações da alma, que pode se dobrar às influências externas, seja de contexto imediato, quanto a de pessoas que o desprezavam, quanto o contexto externo. O dom de Deus é nos dado a fim de que possamos vencer todas as barreiras que se colocam diante de nós. O dom de Deus tem um propósito, e o propósito do dom é que a gente mantenha ele bem aceso, porque sem o dom não glorificaremos a Deus. Quarta lição, verso 13. O legado é mantido pelo padrão recebido. Verso 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Paulo diz assim, Timóteo, mantenha o padrão. Que padrão? O padrão que você recebeu de mim. Como diz Paulo, Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam imitadores, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Paulo, ele, quando está deixando o legado, ele está dizendo assim, olha, não faça como fulano, não é para você fazer como ciclano, é para você fazer como eu estou fazendo. Timóteo, é para você ser meu imitador. Timóteo, eu sou o padrão, o teu padrão. Mantenha o padrão. Você viu o que eu fiz? Você viu como eu orei? Você viu as minhas perseguições?
Você viu as vezes que eu fui parar na cadeia. Você não soube dos meus naufrágios. Você não soube da minha primeira prisão. E como eu fui muitas vezes chicoteado, caluniado, traído, desprezado, preso, injustiçado, negado e deixado sozinho. Você não viu isso, Timóteo? Vi, eu sou o padrão. Eu estou deixando um legado para você, Timóteo, mas eu não estou só ensinando com palavras o que você deve fazer. Timóteo, eu sou o seu referencial. Amém? Então os pais precisam ser o referencial dos seus filhos. Porque o seu filho não vai olhar para mim. O seu filho vai olhar para você. A pessoa que você ama e que você diz, meu amado filho, seja biológico ou não, essa pessoa está olhando para você. E aí cabe uma pergunta aqui um pouco desconfortável, mas necessária para esse tempo. Se eu seguir Paulo, aonde eu vou parar? Tenho certeza que no céu. Mas se eu seguir você, onde eu vou parar? No céu, pastor. Amém. Graças a Deus. Mas você entende o que eu quis dizer? No fundo, no fim das contas, nós sempre copiamos os nossos pais. Às vezes até a gente fala assim, olha, quando eu for pai ou for mãe, a gente não fala assim, eu não vou fazer isso que o meu pai fazia, eu não vou fazer aquilo que a minha mãe fazia. Lembra que a gente fala isso? E aí você tem filhos, e o que você pega fazendo? O que você se pega fazendo? A mesma coisa, o mesmo jeito que o pai e a mãe faziam. Ah, pastor, então está fácil para mim. Eu não tive lá aqueles referenciais, então eu não preciso assim ser esse referencial todo. Não, senhor, não, senhora. Sabe como é que a gente honra pai e mãe? Sabe? Sendo melhor do que eles. Pergunte para um pai e para uma mãe, que pai e mãe gostariam de ter um filho pior? Todos vão dizer, não, eu gostaria que o meu filho fosse melhor que eu, que a minha filha fosse melhor. Pois não há outra maneira de honrarmos os nossos pais, a não ser que sejamos melhores do que eles. Nenhum pai e uma mãe cria um filho para dizer assim, meu Deus, o que eu errei? Já viu gente que fala assim, onde eu errei? A gente cria filho e filha para dizer assim, olha só, aprendeu comigo. Não é assim que a gente faz? Olha que lindo. E a gente fica todo feliz. Nós ficamos mais felizes com as conquistas dos nossos filhos do que com as nossas. É ou não é, gente boa? Mas precisamos fazer como Paulo, mantém o padrão. Que padrão? O padrão das Sagradas Escrituras. O padrão da Bíblia. Aliás, deixa eu fazer um marketing aqui. Todas as quintas-feiras, nós vamos trabalhar por mais de um ano toda a Bíblia. O Carlos está vindo aqui para dar esse estudo, e ele é excelente para ensinar. Sim ou não, irmãos? Quem veio sabe. Eu quero convidar, eu quero desafiar a igreja a estar aqui para, de novo, aprender a Bíblia, se apaixonar pela Bíblia e conhecer tantas coisas lindas que estão no texto bíblico, que podem nos ajudar e vão nos ajudar a deixarmos um grande legado, um lindo legado. Nós não podemos envelhecer e se aposentar de Deus. Nós temos que envelhecer, mas precisamos continuar focados em Deus e continuando inspirando as próximas gerações, amém? Não é porque a gente vai ficando mais velho que fala assim, já estou fazendo a curva da boa esperança, meu farol já está baixo. Não. Enquanto você estiver vivo, Deus ainda tem propósito. Chega, tá bom. Pode vir a equipe de louvor, vamos ficar em pé, eu quero orar junto com você. E eu gostaria que você hoje pensasse sobre isso, sobre o seu legado. Talvez até uma pergunta um pouco dramática.
Se você morresse hoje, não vai, tá? Vai demorar um montão. Mas se você morresse hoje, que legado você deixaria? Se você não existisse mais amanhã, quem estaria levando o seu legado? A sua memória? Quem levaria adiante aquilo que você deixou? É uma pergunta para a gente pensar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela vida inspiradora do Teu Filho, do apóstolo Paulo, que quando estava preso naquela prisão romana, fria, insalubre, escura, sabendo que não sairia dali, o corpo de Paulo estava preso, mas o seu espírito estava livre. Senhor, não permita que nenhum tipo de prisão nos impeça de influenciarmos as pessoas que amamos, que se espelham em nós, que nos veem como referência, que possamos deixar para elas um legado inspirador, como o apóstolo Paulo fez com seu filho Timóteo. Que possamos olhar com amor, acreditando na pessoa, apesar de suas deficiências. Que possamos também orar para que o dom de Deus seja incendiado de novo, a paixão queime no coração. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, manter um padrão. E manteremos esse padrão pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, que muitas vezes se desdobra num grande não, às vezes num espere, outras num silêncio. Mas sabemos que quando o Senhor diz não, espere, ou não nos diz nada, sabemos que Tu és misericordioso e que estamos sendo alvos da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a deixarmos esse legado em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde estivermos, que possamos deixar, Senhor, um legado inspirador, e que esses que nos amam possam olhar para nós como o modelo do Senhor na vida deles. Salva, Senhor, salva e vocaciona, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que o legado do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua descendência se cumpra fielmente e se desdobre por muitas gerações, em nome de Jesus.